Agosto de 2025. Uma brasileira recebe asilo político na União Europeia. Ela não fugiu de uma guerra, nem escapou de uma perseguição religiosa. Seu crime foi chamar uma pessoa pública pelo pronome relativo a seu sexo biológico. Por causa disso, ela enfrenta um processo no Brasil que pode resultar em até 25 anos de prisão. A brasileira em questão é a designer gráfica, Isabela Cepa, de 29 anos. Ativista e influenciadora feminista, Isabela compartilha suas opiniões ligadas à causa das mulheres em suas redes sociais. Reconhecida por um país do leste europeu como alvo de perseguição política, ela obteve o status de refugiada. Este é o primeiro caso de asilo político concedido pela União Europeia a uma brasileira desde o fim da ditadura militar, e o primeiro no mundo envolvendo questões de gênero. O episódio ganhou projeção global quando a relatora da ONU sobre violência contra mulheres e meninas, Reem Al-Salem, comentou: ameaças e punições impostas a mulheres que afirmam suas opiniões sobre sexo e gênero podem equivaler à perseguição e suas vidas podem estar em perigo se forçadas a retornar ao seu país de origem. Como uma frase em rede social se tornou um escândalo internacional que levou à concessão de asilo no exterior. Você entenderá agora o emblemático caso de Isabela Cepa. Para aumentar a divulgação deste vídeo, deixe o like e se inscreva no canal da Brasil Paralelo. Clicando no sininho, você não perde as nossas próximas produções. Em 2020, Isabela usou as redes sociais para compartilhar sua opinião sobre o resultado das eleições para vereador. Disse estar decepcionada com a ausência de mulheres verdadeiramente feministas entre as eleitas e criticou o fato de a vereadora mais votada de São Paulo ser um homem. Gente, o que dizer de São Paulo? Decepcionada com as eleições dos vereadores, né? Óbvio. Quer dizer, candidatas verdadeiramente feministas não foram eleitas. A mulher mais votada é homem. E as bancadas de palhaçada do pessoal todas foram eleitas. Gente, esse povo estava fazendo campanha na manifestação da Mari Ferrer. Quem votou nessas porra? Eu espero que não tenha sido ninguém de vocês. Quem foi? Sai da minha página, juro por Deus. A postagem se referia à eleição de Erika Hilton, recordista de votos naquela disputa e símbolo da causa trans na política. As declarações de Isabela repercutiram nas redes sociais. Nesse período, a ativista afirma que foi alvo de ameaças contra ela e sua família, perdendo seguidores e trabalhos. Em entrevista ao jornal Metrópolis, afirmou que sequer conhecia Erika Hilton. Abre aspas. Eu nem estava mais morando em São Paulo, estava em Florianópolis, e vi um post dizendo que a mulher mais votada de São Paulo era travesti. Eu não sabia nem quem era. Foi na época em que aconteceram as manifestações da Mariana Ferrer e eu fiz uma série de stories com críticas ao PSOL, à atuação do PSOL na manifestação. Falei que o PSOL tinha usado o protesto da Mariana para fazer campanha. Disse que estava muito decepcionada com São Paulo porque a mulher mais votada era um homem. Essa foi a minha fala. Eu não sabia nem de quem estava falando. Nunca tinha ouvido falar de Erika Hilton na minha vida, disse Isabela. A reação veio rápido. Erika Hilton entrou com uma representação formal no Ministério Público de São Paulo contra Isabela. O Ministério Público acatou a denúncia, enquadrando o caso na lei do racismo, após uma decisão recente do STF que equipara homofobia e transfobia ao crime de racismo. Páginas como a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais comentaram o caso. No total, foram 5 ocorrências. A postagem original com a fala de Isabela e 4 retweets que ela teria feito sobre mulheres trans em presídios femininos. Cada uma com pena de até 5 anos. Se condenada por todas, poderia cumprir até 25 anos de prisão. Em entrevista recente ao jornalista Michael Schellenberger, Isabela detalhou os impactos pessoais e profissionais que sofreu desde o início do processo, que agora subiu para a instância federal. A conversa trouxe à tona novos elementos sobre a decisão da influenciadora de deixar o país. This is a very
dynamic moment in the history of Brazil and certainly in the relationship with Brazil. Can you just start by giving an introduction to who you are and what your situation is? Yeah, the case is very unique definition. There's no other case like mine. So for those who don't know me, I'm a feminist activist. It's been 10 years that I work, and everything I do is dedicated to survivors of domestic and sexual violence. I got interested in the topic of the trans policies in Brazil, and I started doing research, and I got public information. In 2020, when this happened, there was this elections for the chamber of the city. Or the local, like, city councils, the local governments. Yeah, is that right? We could say that. Yeah, okay. Yeah. And in 2020, the most voted woman was a man. And I saw in the news, it was like, the most voted woman is a transvestite. I didn't even know who the person was. And I posted on my Instagram, like, my audience was very used to my opinion on this topic. It was nothing major. It shouldn't be a scandal. So I posted a story. I just said, like, I'm very disappointed, São Paulo, the most voted woman is a man. This is a man who identifies as a trans woman, or this person identifies as a trans woman. Yeah, I think that was the first time. I'm sure that was the first time that he ran as a woman. But we have, like, quotas for women in politics in Brazil, so specific chairs. The prior elections, he ran as a man. And at that point, he identified as transvestite or whatever. And this person is now a federal deputy. So, of course, a very powerful person. And because he got pissed, because I said something very basic, there's this prosecution against me, and I was charged with 5 counts of racism because transphobia, whatever that is not a crime in Brazil. Em julho de 2024, ao tentar embarcar para a Espanha a partir do aeroporto de Salvador, foi parada por agentes federais que identificaram um alerta vinculado ao seu passaporte e a submeteram a uma inspeção detalhada. Durante o interrogatório, avaliaram que sua situação poderia atender aos critérios de perseguição política. Em resposta, entraram em contato com a companhia aérea na qual ela havia feito a reserva e a instruíram a não embarcar sem ela a bordo. Um oficial a acompanhou até o avião e recomendou que não retornasse ao Brasil. Diante da possibilidade real de prisão, ela deixou o país e pediu asilo. Em suas redes sociais, Isabela compartilhou fotos da sua atual situação e disse: viver como apátrida, sendo perseguida por falar o que pensa. Após o desabafo de Isabela, a ONG Matria Brasil prestou auxílio à ativista. Sem sucesso ao buscar ajuda do governo Lula, a organização escreveu uma carta de apoio ao pedido de asilo de Isabela, destacando as ameaças que ela sofreu. O caso ganhou dimensão internacional e diversos jornais repercutiram o que aconteceu. Isabela viveu cerca de 11 meses em situação de exílio, desde o incidente no aeroporto de Salvador até formalizar seu pedido de refúgio, em junho deste ano. De acordo com o site de notícias feministas Redux, ela conseguiu o status de refugiada com o apoio da Agência da União Europeia para Asilo. O país que acolheu a ativista permanece em sigilo por questões de segurança. Antes de prosseguirmos, um pedido. Se estiver gostando do vídeo, deixe um like. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos neste formato. Como defensora dos direitos das mulheres em uma base biológica, Isabela diz acreditar que a ideologia de gênero enfraquece a luta feminina, segundo reportagem publicada na Gazeta do Povo. Como podemos lutar pelo fim da opressão se nem conseguimos chegar a um consenso da causa da opressão? É delirante que, em um país que mal consegue falar sobre saúde sexual feminina, pessoas consigam mudar o sexo para não binário nos documentos. Ou que um acusado de violência sexual possa ir para um presídio feminino ao se declarar trans. A chamada cultura woke nasceu com a proposta de combater injustiças e promover a igualdade. Mas, ao longo dos anos, seus principais críticos afirmam que ela se tornou um mecanismo para impor linguagem obrigatória, criminalizar opiniões divergentes e destruir reputações. No Brasil, esse fenômeno encontrou respaldo jurídico e se materializa em casos como o de Isabela, onde errar um pronome pode custar décadas de liberdade. Sob o pretexto de proteger minorias, cria-se um ambiente de medo, onde o debate é substituído por coerção legal. Uma lógica que divide classes e culturas, em vez de unir.
O psicólogo canadense Jordan Peterson, por exemplo, ganhou notoriedade internacional ao se posicionar contra a lei C-16, aprovada no Canadá, que passou a incluir identidade e expressão de gênero como categorias protegidas pelo Código de Direitos Humanos, obrigando o uso de pronomes escolhidos por indivíduos. Para Peterson, leis que impõem a forma como as pessoas devem falar representam uma ameaça direta à liberdade de expressão.